Opa pessoal, um salve a todos! Antes de começar o vídeo quero agradecer a todos e aos novos inscritos que estão chegando agora. Muito obrigado por apoiar meu canal. Mr. Zombie foi uma das primeiras obras que eu trouxe ao canal, então não reparem muito na edição ruim dos primeiros vídeos. Dito isto, espero que gostem do vídeo e fiquem ligados para mais um resumo épico. Lanky se levantou com firmeza após o confronto com Ozio. Enquanto isso, dentro do prédio, alguém chegou. Era Zombie e o presidente. Ele imediatamente perguntou quando a comunicação foi restabelecida, mas o chefe do departamento ignorou sua pergunta e o notificou de que Violet e Lanky pareciam ter encontrado algum problema. Junto com essa pergunta, o chefe do departamento lhe perguntou se o presidente já havia chegado ao destino. Então, Zombie já havia lhe dito que eles haviam chegado ao destino. E Lanky, já que eles sentiam que algo estava acontecendo na situação deles, então Zombie concordou com ele que iria até o local. A ligação entre Zombie e o ministro terminou logo em seguida. Em seguida, ele se dirigiu ao local onde Lanky e Violet estavam para verificar a situação deles, depois de um certo atraso na chegada. Do outro lado, Lanky se levantou segurando sua espada e esperando que Ozio a atacasse. Mais cedo naquele dia, Dawn estava dentro do tubo onde o DNA do zumbi estava sendo experimentado para melhorar seu estado de zumbi. Quando ela saiu, ela imediatamente percebeu que Lanky também estava na sala e ficou confusa sobre o que estava fazendo. Acontece que Lanky estava tão desesperada para ficar forte que não se importou com nada enquanto segurava a injeção com o DNA de zumbi. Ela está com muita inveja da Violet por tê-la superado. Apesar de serem as mesmas chefes de departamento, então decidiu ser gananciosa, pois não quer permitir que coisas assim aconteçam. Dawn a avisou que a pesquisa ainda não havia sido concluída, o que significa que eles não sabiam o que poderia acontecer com o corpo dela. Mas mesmo assim, Lanky estava obcecada com o poder e ficou gananciosa. Então ainda insistiu em usar a injeção que tem DNA de zumbi para melhorar a si mesma em pouco tempo. Foi assim que Lanky recebeu o poder de se transformar com o DNA de zumbi, como Violet e Dawn, como no episódio anterior. Ela parece tão brava porque não consegue controlar o DNA do zumbi. Violet lhe disse para controlar suas emoções, pois era muito perigoso para ela ficar com raiva. Por outro lado, Ozio ficou em chamas de excitação, já que não consegue ter uma batalha tão intensa há muito tempo. Neve e Chuva ficaram assustadas com o que viram e com o poder que elas tinham. De repente, Lanky começa a criar uma chama em sua boca para recomeçar a luta. Ozio fica provocando-a enquanto sua chama começa a ficar cada vez maior. Ela sopra um sopro de fogo em direção a Ozio. Embora saibamos que o corpo de Ozio foi feito de fogo. Ozio, Neve e Chuva ficaram confusos com a ação de Lanky, pois Ozio tinha um corpo de fogo que parecia inútil, apesar de Lanky ter lhe dado um sopro de fogo. Ele ficou confuso porque essa ação parece não fazer sentido algum. Enquanto Ozio estava ocupado pensando no que Lanky estava fazendo, ela imediatamente saltou sobre ele enquanto ele estava desprevenido. Em seguida, ela lhe deu um soco com uma força poderosa que fez com que Ozio voasse para o chão. Devido à força com que Lanky o atingiu, ele se enfiou em um buraco profundo enquanto sentia a dor que recebia. De vez em quando, Lanky começava a enlouquecer ao sentir um poder imenso que a fazia se sentir tão poderosa e ter uma ótima sensação com ele. Quando Ozio se levantou, ela a xingou e perguntou que tipo de humana é ela para adquirir um poder imenso além do dele. Violet continua dizendo a ela para controlar suas emoções porque se continuar assim, ela se tornará irracional e completamente louca, exatamente como Zombie disse a ela antes. Chuva ficou assustada ao ouvir isso. No entanto, Lanky parece tão absorvida pelo DNA de Zombie que a transforma em um verdadeiro zumbi louco e sem sangue. Neve e Chuva ficam atônitas ao verem Lanky enlouquecida. Lanky começa a andar mais loucamente e quer comer Ozio depois de perder o controle sobre si mesma. Ele começou a entrar em pânico, pois Lanky não conseguia se controlar. Ironicamente, ele começou a ficar furioso porque uma humana ia devorá-lo como zumbi. Então ele perguntou a Lanky quem diabos era o zumbi entre eles. De repente, a capitã deles começa a chamá-lo novamente para que ele se retire da missão imediatamente para evitar qualquer circunstância desnecessária. Isso porque algo extremamente aterrorizante está vindo em sua direção no momento. E se ele não sair imediatamente, com certeza será um zumbi morto 2 vezes. De repente, um zumbi veio do alto e começou a aterrissar na área deles para acabar com a situação ruim.
Quando ele aterrissou, uma grande explosão surgiu devido à força poderosa de sua aterrissagem. Ozzy ainda insiste em continuar a luta, pois ainda não há um vencedor determinado. De repente, alguém o chamou para parar com sua estupidez, já que a capitã disse a eles para abordar a situação atual. Eles saem imediatamente do local o mais rápido possível para evitar o encontro com zumbis. No entanto, Lanky parece tão determinada a lutar contra eles e por causa do zumbi, ele não está disposto a se envolver. Ela não conseguiu se conter e começou a se tornar um hacker principal e um zumbi impiedoso. Embora Ozzy tenha sido retirado da área, ele ainda insiste em lutar, já que não há um vencedor determinado. Mas ele o avisou que, se continuar insistindo, perderá a vida em pouco tempo. Do nada, Lanky lança uma poderosa explosão de sua boca em direção à localização de Ozzy. Por ser tão poderosa, ela não conseguiu controlar esse poder, e até mesmo Ozzy e seu companheiro ficaram confusos com o que ela estava fazendo. Lanky lança uma poderosa chama azul em toda a área, causando vários danos em diferentes edifícios. Por sorte, o cara que salvou Ozzy lançou a transposição imediatamente para evitar o ataque. Neve e Chuva ainda estavam surpresas com o poder desumano e poderoso de Lanky. Por causa da força de seu ataque, tanto a Chuva quanto a Neve voaram para longe. Eles perceberam que não tinham tempo para se esquivar e perderam a esperança. Isso porque um dos prédios iria aterrissar na direção delas. Violet os avisou para se protegerem imediatamente, pois Lanky perdeu o controle e ela não esperava que o poder residual fosse ainda mais forte do que ela esperava. De repente, o prédio que estava caindo em direção à Neve e Chuva foi cortado ao meio com uma força envolvente. Acontece que Zombie chegou à área na hora exata e conseguiu salvar elas dos destroços que caíam. Neve e Chuva não conseguem acreditar no que acabou de acontecer enquanto olham para Zombie. Chuva ficou sem palavras ao olhar para Zombie. Ele estava se cobrindo com um capuz. Mas por um momento ele olhou para elas para verificar suas condições. Mas dessa vez ele estava na forma humana. Do outro lado, Lanky ainda estava fora de controle com seus poderes e começou a destruir tudo o que estava em seu caminho. Zombie começou a olhar para ela com uma emoção fria. Chuva estava confusa com o que ele estava fazendo, então ela o observa. Zombie começa a levantar a mão em direção à posição dela e planeja apontar algo para ela. O corpo de Lanky continua a liberar uma força avassaladora que ela não consegue controlar. Nesse meio tempo, ela sentiu algo enquanto era uma fera incontrolável. De repente, sua máscara foi repentinamente perfurada em pedaços. Depois de quebrar a máscara, seu poder começa a diminuir, o que significa que os genes de zumbi de seu DNA começam a cair. Chuva e Neve ficaram confusas com o que o zumbi fez depois de levantar a mão para ela. Violet imediatamente entrou em ação para verificar a condição de Lanky depois de perder o controle de si mesma. Felizmente, Lanky voltou a si sem ferimentos depois do que Zombie fez com ela. Chuva e Neve olharam de volta para Zombie e ficaram chocadas. Elas ficaram assustadas quando Zombie voltou à sua forma de zumbi. Elas ficaram sem palavras e confusas ao mesmo tempo. Violet correu imediatamente em direção a Lanky para ajudá-la, enquanto a repreendia para que controlasse sua emoção. Mas Lanky argumentou que ela havia se empolgado demais. Neve ficou confusa depois de ver um homem bonito por um momento, então ela não tinha ideia de que zumbi poderia se transformar. Chuva também concordou com ela, dizendo que também tinha visto um homem bonito antes. Elas viram o mesmo homem naquele momento e concordaram que não era uma ilusão, afinal. Elas pensaram que isso aconteceu porque ficaram solteiras por muito tempo. Elas ainda continuam pensando em quem foi o cara que as viu e começam a pensar demais. Zombie tenta se aproximar delas para ajudá-las e relatar a situação após o incidente. Zombie, Lanky e Violet imediatamente se dirigem em seu veículo para voltar à casa do presidente e relatar o que aconteceu anteriormente. De repente, Chuva pensou que eles já tinham dominado a tecnologia da antiga civilização depois de serem tão poderosos que superaram suas expectativas. As duas começaram a informar ao Imperial que o presidente do país oposto já havia chegado ao hotel. Depois de obter as informações, eles decidiram voltar para a sede o mais rápido possível. No entanto, Neve chama seu assistente para ajudá-la a descobrir o papel do cara que está usando o capuz que ela não sabia que era Zombie. O assistente imediatamente confirma a ordem dela e parte para a pesquisa. Enquanto isso, alguém aterrissou em um prédio. Era o Ozzy e seu companheiro que o salvou antes da luta contra Lanky e Violet. Ozzy estava furioso por tê-lo impedido de lutar sem vitória.
mas o outro cara insistiu que ele salvasse sua vida e que, se ele não agisse, teria sido morto. Ele disse a Ozil que eles já haviam perdido a melhor chance de assassinato por causa dessa pessoa, porque ele sentia que a aura estrangeira significava que 2 poderosos chefes zumbis já haviam entrado em seu território. Ozil ficou confuso com isso. Enquanto isso, no aeroporto, o avião deles ainda estava no aeroporto. Infelizmente, o animal de estimação dos zumbis foi identificado erroneamente como animal de estimação e por isso foi colocado em uma gaiola no aeroporto. No aeroporto da Wizz Airline, algo estava acontecendo lá dentro. Lang estava muito ansioso para sair da gaiola, pois não se sentia confortável dentro dela. De alguma forma, alguém tentou impedi-lo de ficar selvagem. Era Lanky, que tentava acalmá-lo para evitar que ele fosse exposto pela abelha do país, pois se ele fizesse algo errado, Lanky contaria tudo para Zombie, que é o chefe de Lang. De repente, ele se lembra da punição de um de seus companheiros que ficou preso por 1 mês sem direito à liberdade condicional como punição por ter ficado fora de controle. Lang imediatamente age como um cão policial, pois tem medo de ficar no mesmo lugar que um de seus companheiros como punição aos zumbis. Mesmo se sentindo envergonhado, ele não pode fazer nada além de seguir a ordem de Lang de agir como um cão para a missão deles. Neve e Chuva acham que Fur e Lang são cães especiais para eles, e os elogiam por serem únicos. Violet e Lanky se sentiram constrangidas, pois sabiam que Lang e Fur não eram realmente um cão de seu país. Portanto, Neve e Chuva sentiram as mesmas vibrações ao olharem para Lang e Fur. Violet e Neve estenderam os braços para avisar que as reuniões de seus oficiais começariam depois de 2 dias, então eles esperavam uma cooperação agradável com eles. Neve sentiu-se aliviada depois de saber que Lanky e Violet eram boas pessoas para elas, então decidiram não expor sua fonte de poder depois do incidente que encontraram anteriormente. Neve pergunta a Chuva sobre os profissionais que ela contratou para o país para seu outro plano, enquanto olha para a hora. Ela respondeu que estava esperando que a pessoa já tivesse chegado à sede deles. 2 dias depois, a reunião dos oficiais começou. O presidente do país iniciou formalmente sua reunião de visita de 7 dias. A repórter também disse que o presidente do país já havia chegado ao maior shopping center do país. Muitas pessoas aguardavam o presidente do país pois ele estava indo inspecionar seus modelos de negócios. O presidente do grupo financeiro espera que ele assine um grande contrato comercial com eles. Então ele tenta fazer fofoca com o presidente do país. Ao meio-dia, eles começaram a mostrar suas empresas de tecnologia para fazer uma inspeção para o presidente do país Por fim, à tarde, ele estava indo visitar a Rainha Majestade. Todos tiraram fotos, pois estavam admirando muito o presidente do país já que isso só acontecia 1 vez por ano. À noite, o presidente do país terá uma mesa redonda com o primeiro-ministro para discutir os assuntos oficiais do mundo. O tempo passou. Violet e Zombie sentiram um alívio após a conferência e ela se sentiu feliz porque a conferência cooperou com as medidas de segurança. Caso contrário, algo lhes daria um problema cansativo. Por outro lado, Neve e Chuva estavam olhando para a tela com a foto de Zombie, enquanto asseguravam que realmente viram Zombie se transformar em um cara bonito depois do incidente anterior. De repente, o homem que elas estavam esperando apareceu, pois o primeiro-ministro havia exigido que elas cooperassem com eles. Chuva ficou muito feliz com a chegada desse homem. Esse cara era Kiwi, o chefe do departamento do país B que tem a capacidade de extrair a memória de alguém. Ele se aproxima deles para perguntar de quem é a memória que ele vai extrair como parte de sua missão. Eles apontaram Zombie como o alvo principal, depois de serem diferentes dos outros. Eles acharam que esse cara era uma grande ameaça para o país deles após a conferência, e também acharam que Zombie era muito misterioso por não ter nenhuma informação sobre ele, além de estar entre as personalidades importantes do país Mesmo investigando muito, eles não conseguem encontrar nenhuma informação sobre ele, e suspeitava-se que eles eram zumbis que faziam parte da antiga civilização. Kiwi estava confiante, pois já havia entendido sua missão. Então ele pegou uma cápsula. De repente, pressionou o botão enquanto dizia transformar, e a fumaça apareceu em sua posição enquanto a Neve e a Chuva esperavam que ele aparecesse. De repente, Kiwi se transforma em um presidente do país. O plano deles é se tornar um sósia do presidente para reunir algumas informações sobre zumbis, e os outros, Neve e Chuva, sorriem ao pensar que o plano delas é perfeito demais.
Do outro lado, Zombie e Violet estavam na máquina de venda automática para comprar bebidas. Violet dá uma bebida a Zombie. De repente, Violet se pergunta quanto tempo o zumbi vive. Mas, como dissemos desde o início, ele nem sabe desde que o apocalipse zumbi aconteceu. Violet tentou adivinhar se Zombie provavelmente viveria por 1000 anos. Por causa da frustração de pensar na idade do zumbi, ela decidiu ignorar. Já que não faz sentido pensar na idade do zumbi, então ela vai embora enquanto o Zombie diz que vai dormir, afinal. No entanto, Ash e seu companheiro estavam espionando-os, pois queriam ter certeza de que Zombie não era realmente um humano quando o viram pela primeira vez. Atrás de Zombie, Ash decidiu espiar Zombie enquanto ele saía. Quando Zombie estava saindo, algo estava prestes a acontecer. Ash se assustou ao ver algo bizarro em Zombie. Ele sentiu o rei zumbi, o que fez com que todo o seu corpo ficasse horrorizado ao ver um imenso poder escondido em Zombie. Por causa disso, Ash não pensou 2 vezes e imediatamente agarrou seu amigo para deixar a área assim que sentiu a intenção de matar do zumbi. Enquanto Zombie se dirigia ao seu quarto, seu telefone tocou. Acontece que Violet ligou para ele depois de ser convocada pelo presidente, o que deixou Zombie confuso sobre o motivo de Violet ainda não estar dormindo. Acontece que essa pessoa era Neve, que estava imitando a voz de Violet e ordenou que Zombie fosse ao quarto em 6 minutos e 40 segundos. Enquanto isso, Lanky e Violet foram convocados para a mesma sala, e Violet estava confusa sobre o que Lanky estava fazendo naquela sala. Ela mencionou que também foi chamada pelo presidente depois de procurar por elas. Zombie também abriu uma porta em algum lugar do prédio. Ao abrir a porta, ele viu alguém. Zombie não sabia que esse cara não era o presidente verdadeiro, enquanto o presidente falso estava feliz com a concretização do plano. Violet e Lanky começam a se perguntar sobre Zombie e imediatamente o chamam, mas infelizmente não conseguem entrar em contato com Zombie. Acontece que Chuva bloqueou a comunicação deles, e o objetivo deles era descobrir os segredos da origem do poder de Lanky e Violet com Zombie. Ao entrarem no escritório, viram o presidente em sua cadeira. O presidente estava ocupado jogando Tetris em seu gamepad enquanto Lang e Fur estavam dentro da gaiola. Violet e Lanky se aproximaram imediatamente do presidente para saber se ele precisava de algo quando ele os chamou. O presidente disse que precisava fazer xixi, o que deixou as duas desapontadas por tê-los chamado porque ele precisava fazer xixi. Violet e Lanky tiveram o mesmo pensamento de decepção depois disso. Assim, elas conseguiram levar o presidente para a sala de conforto, e ambos pensaram em entrar para evitar que o presidente ficasse em uma possível situação de perigo, já que estava sozinho. No entanto, alguém estava dentro da sala de conforto fazendo seus negócios. Era Ash e seu amigo. O rapaz estava confuso com o fato de Ash ter fugido de repente depois de ter sido ele quem o trouxe até aqui, então Ash respondeu que só queria confirmar algo, se houvesse alguma oportunidade, enquanto seu amigo estava curioso sobre o cara assustador de quem ele estava falando. De repente, o presidente assobiou enquanto fazia xixi, pois eles estavam ocupados fazendo seus negócios. O presidente estabeleceu uma regra proibida em uma sala de conforto, que é elogiar a bilola dos outros. A paciência de Lanky e Violet começa a se esgotar porque o presidente demorou muito para fazer xixi na sala de conforto. De repente, houve uma grande explosão no prédio que as deixou chocadas. Isso foi causado por Ash e seu amigo enquanto carregavam o presidente para fora do prédio para sequestrá-lo. Eles estavam empolgados porque achavam que tinham conseguido sequestrar o presidente. Eles estavam empolgados porque achavam que tinham tirado a sorte grande ao levar o presidente. Os dois foram muito rápidos para escapar da área o mais rápido possível para evitar encontrar os guarda-costas do presidente. Eles estão muito felizes porque pegaram o presidente sem serem pegos. Violet e Lanky, de alguma forma, ouviram o barulho e dessa vez decidiram verificar o presidente. Lanky pensou que o presidente provavelmente estava fazendo algo que causava esse barulho enquanto eles estavam espiando. Ao entrarem, uma revelação chocante as pega desprevenidas. Elas viram um enorme buraco que levava para fora do prédio. Elas imediatamente entraram em pânico ao perceberem que o presidente havia sido sequestrado por alguém. Todos foram alertados, pois agora o país inteiro será fechado depois que o presidente for sequestrado. Eles estão correndo antes que a mídia descubra o que está acontecendo. Elas estão tentando ligar para Zombie, mas, devido ao congestionamento na comunicação, ainda não conseguem falar com Zombie e também não fazem ideia de onde ele está.
Violet começa a ficar frustrada. Quando começaram a entrar em pânico, Lanky decidiu se transformar para salvar o presidente, mas Violet a impediu por causa do que aconteceu da última vez que ela se transformou. Ela está preocupada com a possibilidade de Lanky ficar fora de controle novamente, e como o zombie foi embora, existe a possibilidade de que ninguém consiga impedir sua fúria, e ela possa matar o presidente. Nem ela mesma quer emprestar os genes dos zumbis, já que não pode garantir a segurança das pessoas ao seu redor enquanto estiver em estado de fúria. Então eles precisam encontrar outra maneira de salvar o presidente. No entanto, Violet teve algumas ideias quando viu a gaiola. Acontece que ela iria usar a habilidade de Furry Lang para encontrar o zumbi e o presidente. Lanky estava hesitando em fazer isso, mas Violet tinha certeza de que eles poderiam usá-los. Ela tentou usar uma coisa que pertencia ao presidente para rastreá-los, mas Lang queria deixá-los sair primeiro. Lanky ainda não tem ideia de que tipo de criatura são eles, e também não acredita que esses monstros possam encontrar o presidente. De repente, alguém agarra o colarinho de Lang. Fur puxa a coleira de Lang e começa a se agitar. Violet e Lanky ficaram assustados ao verem a ação de Fur. Fur usou Lang para destruir a parede do prédio para escapar. Violet e Lanky foram pegas de surpresa e tentaram se proteger da fumaça. Fur estava tão empolgado depois de ser libertado da gaiola que se encarregou de pular tão rápido. Ele se preparou para atacar. Por causa da agressividade de Fur, elas presumiram que ele queria fugir delas. Mas, na verdade, ele estava indo atrás dos sequestradores. Violet ficou assustada com o que acabou de acontecer, enquanto Lanky ficou confusa se isso era menos arriscado do que sua transformação. Ash e seu amigo perceberam que alguém estava se aproximando deles em alta velocidade. Lang avisou que, se ele não quisesse morrer, deveria deixar o homem para trás, pois estava preocupado com o descontrole de Fur. Ash começou a se sentir ansioso quando Fur correu em direção a eles. Ele sabia que o país estava criando chefes zumbis, então ele sabia que tinha feito besteira. Portanto, eles aumentaram a velocidade para voltar à sede o mais rápido possível. Lang e Fur correm a toda velocidade para perseguir Ash. Violet e Lanky queriam persegui-los o mais rápido possível, já que esses monstros estão correndo a toda velocidade. Enquanto os perseguiam, não conseguiam alcançá-los, pois estavam correndo muito rápido. A revelação fica intensa quando eles chegam ao quartel-general nas ruínas. Ash e seu companheiro estão quase chegando à cidade em ruínas. Enquanto isso, na cidade em ruínas, os zumbis estavam curiosos com o barulho que vinha em sua direção. Em um momento, Ash e seu amigo finalmente chegaram carregando o corpo do presidente. Seus companheiros estavam curiosos com o que estava acontecendo, mas perceberam que Ash estava segurando o presidente. Ash imediatamente ordenou que eles entrassem em ação, pois estavam sendo perseguidos pelos desordeiros. Em um segundo, Fur e Lang também chegaram à cidade em ruínas. Todos ficaram assustados com a entrada de um estranho em seu território. Eles presumiram que Fur e Lang eram o chefe zumbi do país enquanto os outros zumbis os observavam. Lang os avisou para entregarem o presidente para evitar uma guerra, já que ambos sabiam o que os zumbis poderiam fazer se isso acontecesse. Ele ri sarcasticamente disso, já que os humanos não começaram uma luta. Mas a raça deles começará primeiro, então ele pergunta a Lang por que ele escolheu ajudar os humanos. Lang se diferenciou deles depois de não ter ficado com os humanos. Ash observou as qualificações sobre o tópico que eles estavam conversando. O líder da cidade em ruínas sonha com a sobrevivência futura de sua comunidade de zumbis sem a ajuda de humanos. Lang ri dele sarcasticamente. Ele se lembrou da época em que os zumbis andavam de um lugar em ruínas após a guerra. Ele explicou que a primeira metade de sua vida foi como a de um pássaro comum e benéfico. Originalmente, ele era um pequeno corvo que se misturava à comunidade, onde limpava cadáveres e lixo para os humanos. Eles até se alimentavam de pragas e reduziam o risco de doenças contagiosas para os humanos. Há muito tempo atrás, ele odiava os humanos não por causa de seu preconceito, mas por causa da inveja que o fez sonhar em se tornar um humano. Ele sonhava em ter o mesmo par de pés que eles. Além disso, ele queria ser como eles, que possuem consciência e sabedoria, e se tornar um ser superior. No entanto, na guerra entre os humanos, ele se tornou um pássaro depois de ser exterminado pelos humanos. No mesmo dia, ele encontra um zumbi após a guerra, com uma aparência tão desagradável. Ele procura alguém que tenha sobrevivido após o caos da Terra.
A parte inferior de seu corpo e a asa desapareceram, o que parece que ele teve um tempo limitado para permanecer vivo. O zumbi o pegou e o chamou de Lang. Ele pegou seu corpo enquanto o lembrava de que o ódio e a destruição não são soluções na vida. Quando o zombi saiu, ele o colocou no bolso para salvar sua vida. Ele afirmou que sua vida era a prova de fatos, pois o plano deles tinha mais importância do que o povo da Cidade da Ruína. De alguma forma, o líder da Cidade da Ruína havia decidido que eles não poderiam concordar em um único acordo. Em um momento, Lanky e Violet finalmente chegaram e viram o corpo de Lang em uma fumaça, enquanto afirmava sua vontade de lutar pelo sonho deles. A fumaça se espalhou pelo corpo de Lang enquanto ele estava ocupado falando com eles. Violet e Lanky ficaram muito chocadas quando viram algo sobre ele. Elas viram que Lang havia se transformado em uma figura humana. Isso se deve ao fato de que, no passado, Zombie o curou. Ele também sabia que Lang queria se transformar em um humano ou em algum outro tipo de criatura, então fez sua vontade. Inesperadamente, ele se transformou em um humano depois de todo esse tempo, mas escolheu ser leal a Zombie, pois deve sua vida a ele. A revelação da verdadeira identidade de Lang deixou Violet e Lanky em estado de choque, especialmente considerando que Lang estava se disfarçando de cachorro sob os cuidados de Zombie por um período considerável. Os outros ao seu redor ficaram igualmente perplexos, incapazes de conciliar a imagem de um zumbi aparentemente sem asas tentando se passar por humano. Olhou para eles, observando silenciosamente suas reações e ouvindo sua descrença. Ozio, porém, não tolerou a exibição de Lang e, irritado, tomou medidas imediatas. Ele lançou uma bola de fogo poderosa e concentrada em direção a Lang, alimentado pela determinação de eliminá-lo. Lanky, percebendo o perigo, avisou Lang imediatamente sobre a capacidade letal de Ozio e aconselhou-o a ser cauteloso. À medida que a explosão de fogo se aproximava de Lang, ele permaneceu inabalável, aparentemente não se incomodando com o perigo iminente. Para surpresa de todos, Lang executou um giro rápido, criando um ciclone que dissipou as chamas que se aproximavam. Sua agilidade inesperada e a facilidade com que dissipou o ataque deixaram todos surpresos, aprofundando ainda mais o mistério que cercava a verdadeira natureza e habilidades de Lang. O pânico se seguiu quando a pressão do vento causada pela dissipação do ataque da bola de fogo por Lang se mostrou esmagadoramente forte. Confrontados com a inesperada demonstração de poder, todos evacuaram apressadamente a área, procurando refúgio e na esperança de localizar o seu presidente. Apesar do caos, havia um sentimento subjacente de confiança nas habilidades de Lang para enfrentar os monstros ameaçadores. Ozio, implacável com o encontro anterior, rapidamente se aproximou de Lang depois de ser destruído. Tentando aproveitar a vantagem, Ozio lançou-se contra Lang. Mas o formidável zumbi rapidamente segurou seu pé. Em um contra-ataque que deixou todos em estado de choque, Lang desferiu um golpe poderoso no abdômen de Ozio, deixando um impacto indelével. A magnitude da força de Lang tornou-se cada vez mais aparente à medida que ele continuava o seu ataque implacável a Ozio. Prédios desmoronaram sob a força de seus ataques, e os cidadãos da cidade em ruínas foram jogados fora, incapazes de resistir ao poder absoluto desencadeado por Lang. O zumbi, antes disfarçado, agora revelava sua verdadeira força, deixando um rastro de destruição em seu rastro. Ozio voltou à sua forma original, incapaz de resistir aos ataques formidáveis de Lang, enquanto Lanky e Violet ficaram sem palavras, lutando para compreender a extensão do poder de Lang. Em resposta, o companheiro de Ozio reuniu todos para atacar Lang com força total. Utilizando a arte da adaga, iniciou um ataque a Lang. No entanto, para espanto de todos, Lang permaneceu estoicamente enquanto a arte da adaga se aproximava, seu corpo se mostrando mais duro que rocha, impermeável à penetração. O companheiro de Ozio, reconhecendo a futilidade de seu ataque, usou a arte da adaga como distração, saltando sobre Lang com um ataque violento. Apesar dos esforços dele, Lang evitou o ataque sem esforço. Em uma reviravolta repentina, Lang desencadeou uma explosão de força que fez ele voar, deixando-o desapontado e derrotado. O poder absoluto demonstrado por Lang deixou todos maravilhados, lutando para compreender como um animal aparentemente comum havia escondido uma força tão incrível por tanto tempo. Enquanto isso,
Violet e Lang localizaram com sucesso o presidente na Cidade das Ruínas, adicionando outra camada de complexidade ao desenrolar da narrativa. Enquanto eles lutavam para perceber que Lang era uma força a ser reconhecida. Enquanto Violet e Lang corriam para resgatar o presidente, encontraram um obstáculo formidável na forma de Ash, que manteve o presidente sob custódia. Aogi, determinado a proteger Ash, reuniu todos para frustrar as tentativas de Lang e Violet de tomar o presidente. Os zumbis da Cidade das Ruínas se juntaram à briga, saltando para impedir que Violet e Lang alcançassem Ash e o presidente. A cena caótica se desenrolou enquanto os zumbis trabalhavam coletivamente para impedir seu progresso. Em outra frente, Fur, que estava em um poste, passou por uma transformação surpreendente. Asas brotaram de suas costas, e sua mão se transformou em um apêndice colossal. Em uma reviravolta inesperada, Fur se transformou em um zumbi monstruoso, definitivamente um kaiju, expandindo-se para cobrir toda a Cidade das Ruínas. A enormidade desta monstruosidade chocou todos os presentes, revelando o verdadeiro poder do animal de estimação de zombie. Com Fur agora elevando-se acima da Cidade das Ruínas, ele pisou com força em qualquer um que tentasse impedir Violet e Lang, tornando-se uma força imprevista e formidável em seu caminho. A transformação inesperada aumentou a intensidade da situação, deixando todos atordoados com o poder liberado por zumbis, que antes eram animais de estimação aparentemente comuns. Em meio ao caos, Aogui se viu incapaz de compreender o desenrolar dos acontecimentos. Ele começou a suspeitar que tanto Fur quanto Lang eram antigas espécies aberrantes, criaturas de imenso poder desde os tempos antigos. Lang e Violet, ainda confusas com as transformações repentinas, lembraram que essas criaturas viviam em jaulas, não parecendo representar uma ameaça, o que levou à sua libertação. As transformações inesperadas de Fur e Lang, anteriormente confinados em jaulas, sugeriam a existência de poderes formidáveis controlados por zombie. Ash, testemunhando a forma colossal de Fur, reconheceu-o como uma das espécies lendárias de nível aberrante. Percebendo a gravidade da situação, Ash decidiu mudar de aliança, optando por ajudar a todos. Em um movimento estratégico, Ash orientou seu amigo a manter o presidente em cativeiro e ativou um dispositivo de aumento de consciência, amplificando sua força. A mudança repentina na dinâmica adicionou uma camada de complexidade ao desenrolar da narrativa, à medida que as criaturas outrora confinadas mostravam agora o seu verdadeiro potencial, e as alianças dentro do grupo começaram a mudar em resposta à ameaça crescente. Reconhecendo o poder esmagador possuído por Lang e Fur, Aogui entendeu que eles não eram páreo para essas criaturas antigas. Numa tentativa desesperada de nivelar o campo de jogo, decidiram melhorar, reconhecendo que, mesmo com números superiores, estavam em desvantagem. Quando Lang e Fur entraram em ação, mostrando seu imenso poder, a realidade se apoderou de todos os presentes. Tornou-se evidente que essas criaturas não eram chefes zumbis comuns, mas sim entidades antigas e formidáveis. O reconhecimento da sua verdadeira natureza aumentou os riscos do confronto. Em meio ao caos, o amigo de Ash chegou ao quartel-general e imediatamente notificou sua irmã mais velha sobre os encrenqueiros. Apesar da ameaça antecipada, a irmã mais velha já estava ciente da situação. Percebendo o perigo, o amigo de Ash correu de volta para Aogui e Ash para ajudar, pois eles se encontravam em uma situação perigosa contra oponentes poderosos. Ash, ciente do perigo iminente, correu em direção a Aogui para ajudá-lo diante dos formidáveis adversários. O indivíduo responsável ativou a consciência aprimorada, capacitando todos os zumbis na Cidade das Ruínas. Aogui e os outros zumbis começaram a sentir os efeitos, experimentando uma melhoria transformadora em suas capacidades de combate. Essa melhoria inesperada pegou Lang desprevenido, revelando que os zumbis da Cidade das Ruínas estavam escondendo seu verdadeiro potencial utilizando tecnologia humana. Porém, Fur permaneceu indiferente, leal aos zumbis e não afetado pelos avanços feitos pelos zumbis da cidade em ruínas. Em um movimento rápido, Fur balançou a mão, liberando uma força poderosa que fez voar todos os zumbis aprimorados e cidades em ruínas, causando destruição generalizada por toda a cidade. Apesar de sua capacidade aprimorada, os zumbis não eram páreo para o poder de Lang e Fur.
O choque foi palpável entre os habitantes da cidade em ruínas quando testemunharam seu exército zumbi aprimorado sendo rapidamente aniquilado por um único ataque de Lang e Fur. Apesar da tentativa de Auggie de um ataque furtivo, Lang contra-atacou sem esforço com seus reflexos rápidos. Em um movimento rápido, Lang jogou Auggie no chão, deixando-o incapacitado e tossindo sangue. A formidável dupla de Lang e Fur mostrou seu poder esmagador, aniquilando sem esforço a cidade inteira sem encontrar qualquer resistência. Ash, ao chegar ao local, viu a devastação e rapidamente sinalizou para seu amigo iniciar um novo aprimoramento para capacitá-lo. À medida que o processo de aprimoramento se desenrolava, Ash avançou em direção a Fur. No entanto, Fur, consciente da abordagem de Ash, notou algo incomum nele: um desvio dos efeitos normais do processo de aprimoramento em zumbis. Quando Ash, fortalecido pelo novo aprimoramento, confrontou Fur, a misteriosa anomalia que rodeia a consciência melhorada de Ash levantou questões sobre a verdadeira natureza deste confronto e as potenciais consequências que se avizinham. Uma revelação surpreendente aconteceu quando Ash se transformou em um monstro que refletia a forma colossal de Fur. As duas poderosas criaturas permaneceram firmes, prontas para travar uma batalha feroz, ambas representando suas respectivas raças no mundo moderno. Fur, intrigado com a existência de outro de sua espécie na Terra, baixou momentaneamente a guarda. Porém, Ash aproveitou a oportunidade e atacou Fur com força bruta. O confronto de kaijus colossais começou, cada um determinado a afirmar o seu domínio. Do outro lado, Lang confrontou Auggie, que apesar do seu estado enfraquecido, persiste na luta pela dignidade e perspectiva da sua espécie. Auggie questionou os motivos de Lang para escolher ajudar a humanidade em vez de sua raça e espécie compartilhadas. Lang se concentrou em recuperar o presidente humano. Ele acertou um soco poderoso no rosto de Auggie, expressando seu objetivo singular de garantir a continuação da corrida. No meio do confronto, Fur entrou em uma batalha feroz. Ash, exercendo força total, tentou deter o avanço de Fur. Num momento de advertência, Fur transmitiu a urgência de trazer de volta o presidente, implicando consequências terríveis se não o fizessem prontamente. O desenrolar dos acontecimentos apresentou uma complexa interação de motivos. À medida que a batalha entre Fur e Ash se intensificava, Ash inicialmente pensou que havia conseguido dominar Fur. No entanto, Fur, implacável, recuperou a compostura e agarrou Ash, sufocando-o com firmeza. Violet, testemunhando o caos que se desenrolava, começou a entrar em pânico ao observar Fur preparando algo ameaçador. Para o grande choque de todos os presentes, Fur carregou energia em sua mão, semelhante à técnica icônica de Naruto, e liberou uma poderosa força semelhante em Ash. O ataque formidável deixou Ash incapacitado e confuso, percebendo que mesmo com suas melhorias, eles não eram páreo para esses monstros colossais. Segurando Ash como uma boneca indefesa, Fur demonstrou a grande diferença de poder entre eles. À distância, Violet e Lang só puderam observar com admiração, enquanto os monstros colossais se engajavam em uma brutal demonstração de força. Em meio à turbulência, Ash lutou com a percepção de que seres tão poderosos como Fur e Lang haviam se tornado prisioneiros da raça humana, aparentemente servindo-os como cães leais. Fur, achando graça na confusão de Ash, questionou por que ele simplesmente não destruiu a humanidade. Com uma pitada de nostalgia, Fur começou a contar a origem de sua história, transportando a narrativa para um lugar desolado da Terra. Desta vez, ele era um pequeno zumbi da família alienígena, e a raça alienígena não é como os mortos-vivos porque eles têm sua própria consciência e comida, mas a única coisa que eles não têm é seu próprio território onde podem viver em paz. Eles se espalharam em lugares diferentes e até se esconderam. À medida que os humanos chegaram e usaram sua tecnologia, essas pessoas destruíram suas casas. A casa de Fur foi destruída pela tecnologia humana. Por causa da frase, aqueles que não são da nossa espécie devem ser exterminados. Todos os seus antepassados morreram na batalha e nenhum deles sobreviveu. Para proteger Fur, seus pais decidiram escondê-lo sob as ruínas para deixá-lo escapar da caça dos humanos. Os humanos os chamavam de monstros, mas aos seus olhos, eles não tinham ideia da terminologia humana. Ele até testemunha o massacre de seus pais, o que o faz odiar os humanos mais do que qualquer criatura. Então ele busca vingança, mas também se odeia por sua própria covardia e falta de força para proteger sua raça.
Ele espiou para fora e viu uma tecnologia humana relatando que as espécies anormais foram eliminadas, e nem uma única espécie alienígena semelhante a zumbi na Terra foi aniquilada. Mas de alguma forma, um dos técnicos humanos percebeu que ainda havia mais um vivo ao seu redor. Naquela época, ele pensou que sua vida iria acabar assim, mas ele se assustou quando alguém atacou essa tecnologia humana que queria matá-lo. Como você pode ver, ele não consegue acreditar que esse cara seja único. E foi Zombie, seu poderoso salvador que tem a mesma raça que ele. A infância de Fur pensava que seu destino também terminaria, assim como o de sua espécie, onde todos foram mortos impiedosamente, sem qualquer remorso, apenas pelo bem do humano. Fur observa Zombie lutando sozinho contra todo o exército humano, o que o fez inspirar que uma mera raça de zumbis poderia realmente fazer isso. Os humanos começaram a entrar em pânico depois que suas tropas terrestres foram destruídas por um zumbi Omni contra toda a sua tecnologia. Sem qualquer hesitação, eles decidiram disparar todas as armas disponíveis contra ele, a fim de impedir que Zombie destruísse todas as tecnologias humanas que matam todos os seus raios. O capitão entrou em pânico quando Zombie olhou para ele, então ele convocou todo o armamento para atacar Zombie do chão. Veja, espaço, tudo de uma vez. Fur testemunhou com seus próprios olhos a batalha onde lutou contra todo o exército. E quando ele vê a mão de Zombie se levantando, ele destruiu toda a tecnologia humana no terreno com facilidade. Ele até conseguiu suprimir a tecnologia humana sem prejudicar os humanos, usando a água para desviar todos os projéteis, já que os humanos usaram descuidadamente todas as suas armas apenas para matá-lo. O mar foi dominado pelo poder de Zombie, resultando na exterminação das tropas marítimas. Então eles decidiram agora usar o canhão orbital eletromagnético para detê-lo. Zombie olha para ele. Os canhões orbitais eletromagnéticos estão agora se aproximando dele com uma carga máxima de energia eletromagnética. Mesmo isso se aproximando dele, ele apenas se levantou e não fez nada. Uma enorme explosão aconteceu devido à poderosa explosão de energia do canhão orbital eletromagnético. À medida que a fumaça se dissipava, todos ficaram tão chocados com o que viram, o que foi inacreditável para eles. Eles viram Zombie em pé ilesos e sem um arranhão pôde ser visto. O laser que havia rumores na tribo de Fur, capaz de vaporizar diretamente as células zumbis, nunca prejudicou os zumbis, mesmo o quão poderosa era essa tecnologia. Por mais moderna que seja a tecnologia humana, ela ainda é completamente inútil contra Zombie. No entanto, apareceu uma nova aparência de tecnologia humana, mais conhecida como sua arma secreta para impedir a propagação de células zumbis. Além disso, este era conhecido como o guerreiro mecânico mais forte criado pelos humanos, que não conseguia parar com um único soco de Zombie. De alguma forma, ainda é inútil contra o Sr. Zombie por causa do quão poderoso ele era. O guerreiro mecânico humano mais forte conhecido foi eliminado por um único soco de Zombie. Naquela época, cada humano tinha a mesma expressão de medo de Zombie, demonstrando o quão poderoso era seu gene. Mesmo quantas tecnologias humanas tentam usar, ela nunca impediu Zombie. Fur aproveitou a oportunidade para fugir da guerra que marcou um século entre zumbis e humanos. Infelizmente, os outros seres vivos não tiveram sorte naquele dia, pois os zumbis destruíram completamente a civilização humana. Não só porque todos os outros seres vivos na Terra também foram exterminados para reiniciar a modernização humana. A batalha fez com que os oceanos do mundo secassem, e muitos seres vivos foram vaporizados diretamente, por causa da perda de água do oceano. Os continentes das centenas foram combinados em 2. Fur admira o que Zombie conquistou em sua vida, o que ele nunca conseguiu em sua vida. Ele também presumiu que Zombie odiava os humanos tanto quanto ele. Ao olhar para o deserto, o planeta ficou desprovido de toda a vida. Ele nem sentiu a felicidade que deveria ter vindo de finalmente se vingar da humanidade. Ao sair, ele só viu uma coisa. A única coisa que ele vê é a solidão sem fim depois que Zombie matou todas as criaturas vivas do mundo inteiro. Zombie se prepara após o incidente. Ele pegou suas roupas, porém, Fur ainda estava escondido. Ele usava seu moletom clássico com uma tristeza no rosto. Fur tentou espiar Zombie de longe. De alguma forma, Zombie percebeu algo quando olhou para o lado. Zombie percebeu que esta criatura era capaz de sobreviver apesar das asas, e da metade inferior de seu corpo terem desaparecido.
Ele pegou a criatura. Na verdade era Lang, o que faz sentido porque Fur e Lang apareceram. Fur se aproxima de Zombie e jura que o ódio e a destruição não podem resolver o problema, desde que não representem uma ameaça para a humanidade. Eles definitivamente poderiam realizar um grande plano de Zombie. Fur explicou tudo porque ele ajuda os humanos ao invés de usar seus poderes apenas para dominá-los. O ignorante Ash não consegue revidar depois de ter uma enorme lacuna em termos de força. Lank e Violet ficaram muito chocadas com essa história. De repente, Fur joga Ash. Então Ash pousou dos prédios às suas costas. Ele praguejou depois de perder para Fur. Ele disse que alguém tão forte como Fur nunca poderia existir neste mundo. Enquanto isso, na casa de Zombie, onde o falso presidente o chama para prendê-lo. Porém, o cara se assustou ao olhar para Zombie, o que o fez até pedir ajuda. É porque ele descobriu que Zombie era mais assustador do que esperava. Kiwi voltou à forma original porque percebeu algo quando enfrentou Zombie. Neve e Chuva ficaram chocadas ao ver Kiwi voltando à sua forma original, o que os fez presumir que ele foi hipnotizado por Zombie. Kiwi não consegue falar porque ficou ansioso depois de ver Zombie. De repente, ele afirmou que esse cara foi a razão pela qual todos os seus ancestrais foram mortos. Neve não tinha ideia do que ele estava dizendo, já que eles não tinham ideia do incidente em que Zombie eliminou toda a civilização humana. Portanto, eles decidiram salvar Kiwi da situação e ignoraram o que ele disse anteriormente. Zombie de repente diminuiu o zoom. Ele ficou confuso, se adormeceu por 1 minuto, porque o presidente desapareceu de repente depois que ele entrou. Elas estão tirando Kiwi do hospital depois de perder a consciência quando ele encontrou Zombie enquanto Neve pedia para ele terminar suas palavras antes de morrer. Por um momento, alguém liga para Zombie pelo telefone. Era o ministro do departamento e uma sensação de alívio o percorre quando finalmente chegam a Zombie. Então ele imediatamente relatou que o presidente foi sequestrado, mas Zombie insistiu que o presidente estava com ele há algum tempo. Mas eles estão confusos porque o presidente foi levado há mais de 30 minutos. Então Zombie percebeu que agora está sendo enganado por um falso presidente neste momento. Sem qualquer hesitação, ele voou em direção ao local onde o presidente poderia ajudar a todos. Enquanto isso, na sala de emergência, Chuva pergunta sobre o estado de Kiwi, mas o médico disse que seu estado não parece bom. De repente, Neve interrompe dizendo que está tudo bem desde que ele possa falar. Mas o médico os aconselha a não perguntar muito, pois seu estado é crítico. Porém, o médico percebeu que ele agora está em estado vegetativo para que possa dizer mais uma palavra em sua vida. Neve e Chuva ficaram sem palavras, pois precisavam das informações dele. Por outro lado, Ash estava tão fraco no momento que não consegue nem revidar, mas de alguma forma ele perguntou por que eles sofrem tanto apenas para sobreviver como zumbis também. Como os humanos ainda estavam vivos hoje em dia depois que Zombie destruiu a civilização humana. Fur pediu-lhe que perguntasse aos humanos sobre isso, mas ao ver Ash, ele sabia que esse cara não desistiria até morrer. Ash ficou furioso e reuniu todas as suas forças para se levantar e jurar que eles deveriam passar por cima de seu cadáver para resgatar o presidente. Os zumbis comuns também foram fortalecidos ao receberem o aprimoramento causado por Ash. Lank percebeu que todo mundo enlouqueceu. Portanto, Fur decidiu fazê-los desaparecer da face deste mundo. Ele carrega uma grande quantidade de energia para acabar com a vida de todas as criaturas vivas na Cidade das Ruínas. Todos começam a entrar em pânico ao perceberem que não podem impedir Fur de sua energia avassaladora. Então entram em pânico ao dizer que vão entregá-los ao presidente. Do nada, a mão de Zombie apareceu. Foi mirando na bola de energia de Fur que ele lançou anteriormente. Todos na cidade em ruínas não tinham ideia de quem era esse cara e quando ele conseguiu entrar nesse lugar. Zombie agora vai acabar com a ignorância de Fur em matar a criatura viva deste lugar. Acontece que eles ficaram confusos sobre como Zombie conseguiu pousar no nariz de Ash sem nem mesmo rastrear seu movimento. Zombie ordenou que Fur parasse de fazer isso já que Zombie era o chefe deles. Os zumbis agora estão se aproximando deles com corpos adeptos, tropeçando e cambaleando com movimentos grotescos. De repente, todos sentiram uma enorme força de poder que os fez parar abruptamente, uma sensação palpável de superioridade de alguém permeando a cena. Ash também ficou surpreso ao ver alguém imperturbável, mesmo tendo se transformado em uma fera colossal de monstros antigos. Zombie, elevando-se sobre todos eles, contemplou a situação por um momento, depois com um movimento deliberado.
Ele se virou para os pequenos zumbis da Cidade das Ruínas, afirmando seu domínio sobre eles. Os zumbis comuns, surpresos com sua presença, imediatamente se ajoelharam, reconhecendo o domínio de Zombie sobre sua raça. Todos se curvaram em reverência, mostrando respeito por seu rei, Zombie. Lank não conseguia acreditar como todos ficaram quietos quando Zombie chegou, a atmosfera carregada de deferência. Fur, conhecendo o protocolo, apresentou Zombie como o rei de sua raça e o cumprimentou respeitosamente. Ash lutou para compreender o que estava acontecendo, incapaz de acreditar que Zombie era um deles. A ideia de que Zombie poderia ser seu progenitor passou por sua cabeça, deixando-o atordoado com a revelação. Do nada, Zombie ignora abruptamente tudo o que acontece ao seu redor e pergunta sobre a localização de seu presidente após o incidente do sequestro. Sem hesitar, Ash fala e revela que seu presidente está localizado no primeiro andar abaixo do solo, fornecendo instruções para guiar Zombie até o paradeiro do presidente. De repente, como se estivesse desaparecendo no ar, Zombie desaparece bem diante de seus olhos. Auggie, perplexo com o rumo dos acontecimentos, se vê incapaz de compreender o que Zombie está fazendo em meio ao caos que envolve os humanos. Ele está igualmente curioso sobre as ações de Zombie, e a pressão aumenta à medida que Fur e Lang combinam seus poderes. Entretanto, no coração do caos, o presidente encontra-se numa situação difícil, olhando para o cano de uma arma empunhada pela líder dos revolucionários da Cidade das Ruínas. Quando ela estava prestes a puxar o gatilho, sua mão congelou no ar enquanto o presidente do país A, revelando que a reconheceu como a líder da força rebelde do país B. O choque correu-lhe nas veias ao perceber que tinha sido identificada. O inesperado conhecimento da existência dela pelo presidente a pegou desprevenida, deixando-a momentaneamente sem palavras. No entanto, em vez de a condenar, o presidente surpreendeu-a ao elogiá-la, reconhecendo a sua capacidade de construir um nome para si mesma nas sombras da rebelião. No entanto, o seu elogio foi tingido de decepção, lamentando o potencial que ele viu nas suas atividades visionárias, agora aparentemente descartados em meio ao caos do conflito. Apesar da tentativa do presidente de influenciá-la com bajulação, ela permaneceu resoluta, confiante de que as tentativas de manipulação dele não teriam sucesso. No entanto, a sua certeza vacilou quando o presidente mudou de tática, tentando negociar apelando ao seu interesse pela civilização antiga, um assunto pelo qual ambas as partes partilhavam um fascínio. A menção dessa paixão compartilhada arregalou seus olhos com intriga, plantando uma semente de curiosidade em meio à tensão do impasse. Ela rapidamente retirou a cobertura da cabeça do presidente com uma exigência urgente e inabalável de respostas. Com um senso de urgência, ela o pressionou para que falasse, insistindo que o tempo era essencial. À medida que o presidente começou a explicar, a suspeita começou a crescer entre os representantes do país B. Ele contou como o seu país tropeçou nos restos mortais do povo antigo, coincidentemente provocando um conflito com eles. Depois de saírem vitoriosos, eles aproveitaram a antiga tecnologia deixada pelos seus adversários. O presidente enfatizou que esta história levou o país B a dar grande importância à sua visita, pois procuravam obter informações sobre a antiga civilização, diretamente do presidente do país A. Enquanto o presidente do país tentava persuadi-la a não iniciar uma guerra destrutiva entre suas nações, ela começou a sentir que algo estava errado. Ela percebeu que o presidente do país A estava protelando deliberadamente, ganhando tempo para que alguém ou algo chegasse. Alimentada por sua determinação, ela puxou o gatilho de sua arma, apenas para descobrir que sua ação foi frustrada pela intervenção de um zumbi da cidade em ruínas. A confusão nublou sua mente enquanto ela lutava com a reviravolta inesperada dos acontecimentos. Esses zumbis que ela já havia nutrido e fortalecido por vontade própria, agora estavam obstruindo seu caminho. Antes que ela pudesse compreender a situação completamente, um zumbi surgiu diante dela, sua presença imponente a deixando totalmente pasma. Lutando contra a força esmagadora de Zombie e seu exército de zumbis, ela se viu presa, incapaz de montar qualquer resistência. A fúria surgiu dentro dela quando percebeu que seu plano meticulosamente elaborado desmoronava diante de seus olhos. Apesar de sua frustração, ela conseguiu reunir coragem para perguntar sobre a identidade de Zombie, agora que ele parecia ter controle total sobre o exército de zumbis que ela já havia comandado.
Zombie não conseguiu se livrar de sua descrença ao perceber que o líder dos zumbis no país B não era outro senão uma mera garota humana. A revelação lhe pareceu estranha, e ele se viu às voltas com essa reviravolta inesperada. Além disso, ele não tinha qualquer interesse em interferir na dinâmica de liderança do país B. Com uma advertência severa, deixou claro que ela não estava autorizada a prejudicar o seu presidente. Sua raiva aumentou com a interferência de Zombie, exigindo saber qual o propósito que ele pretendia para ela. No entanto, antes que qualquer resposta pudesse ser oferecida, um raio de esperança surgiu para o presidente do país quando Zombie finalmente apareceu, para grande alívio do presidente. Sentindo uma oportunidade de escapar, ela comandou urgentemente o exército zumbi para interceptá-los. No entanto, ela ficou perplexa enquanto os zumbis continuavam a impedir seu progresso, interrompendo cada movimento seu com uma determinação inexplicável. Ao observar o comportamento de Zombie, uma compreensão lhe ocorreu. Ela especulou que esses zumbis antes controlados agora agiam de forma autônoma, sugerindo que os dispositivos contra os quais eles confiavam não estavam mais funcionando. Seus olhos se arregalaram de espanto quando as palavras de Zombie confirmaram suas suspeitas. Ele ordenou ao exército que a libertasse, transmitindo uma lição valiosa sobre civilidade e moderação, mesmo em seu estado de morto-vivo. Foi um lembrete claro de que, apesar da sua condição, continuaram a ser seres civilizados, abstendo-se de violência sem sentido e de massacres indiscriminados. Num momento fugaz, Zombie e o presidente conseguiram escapar dos confins subterrâneos. Lanky e Violet, preocupadas com seu bem-estar, correram para o lado deles para avaliar a situação. Numa reviravolta irônica, o presidente optou por encarar a situação como uma viagem casual, talvez como um meio de aliviar o estresse causado pelos acontecimentos recentes, incluindo sua pausa anterior para ir ao banheiro. A rápida visita do país do presidente à sede dos zumbis teve um fim abrupto, tudo no espaço de um único dia. Com Zombie e a equipe de segurança ao seu lado, o presidente foi escoltado de volta à segurança de seu hotel. Entretanto, Lang aproveitou a oportunidade para alertar Al-Gui sobre a sua fuga feliz desta vez. Um aviso que deixou Al-Gui desapontado por não ter conseguido superar o adversário. Consciente de evitar a tensão desnecessária da humanidade, voltou à sua forma humana e voltou para o aeroporto. Com o passar dos dias, o presidente do país A embarcou na etapa final da sua visita ao país B. Envolvendo-se em discussões com civis, ele reuniu informações antes de regressar à sua terra natal. Porém, para a equipe de segurança, não houve trégua. O enorme incidente deixou-os em alerta máximo, com a difícil tarefa de garantir a segurança do presidente 24 horas por dia, protegendo-o com vigilância inabalável. Fury e Lang voltaram às suas formas originais, disfarçando-se de cães para se misturarem ao ambiente. No entanto, seus esforços para permanecerem discretos foram desafiados quando uma criança curiosa os confundiu com caninos reais para sua diversão. Noutros lugares, a neve e a chuva enfrentaram o sabor amargo do fracasso ao perceberem que a sua missão de assassinar o presidente do país A tinha terminado em derrota. Com a cabeça baixa, elas voltaram para sua terra natal, com as esperanças frustradas. Um mês depois, Lanky e Violet se dedicaram a aprimorar suas habilidades para controlar o gene de Zombie. Violet ofereceu orientação, aconselhando Lanky a concentrar sua força nas palmas das mãos. Intrigada com a sugestão, Lanky concentrou sua energia, mas sua impaciência tomou conta dela, levando-a a atacar Violet impulsivamente sem aviso prévio. Dawn assistiu com espanto enquanto as duas travavam uma batalha feroz, sua agressividade aumentando a cada momento que passava. A sala reverberou com o som de seus confrontos enquanto as emoções de Lanky saíam de controle. Percebendo uma oportunidade, Dawn instruiu seu assistente a registrar os dados de combate, antes e depois da transformação. Fortalecidos pelos genes de Zombie, suas proezas de combate alcançaram novos patamares, imbuindo-os de habilidades extraordinárias. Apesar da ferocidade de Lanky, Violet conseguiu acertar um chute na hora certa, infligindo dor ao oponente. Com Lanky momentaneamente vulnerável, Violet preparou-se para outro ataque, a intensidade do seu confronto atingindo o seu pico. Quando Lanky se virou rapidamente pegando Violet desprevenida, ela aproveitou a oportunidade para desferir um chute devastador sob o queixo de Violet. A força do golpe fez Violet cambalear, momentaneamente atordoada pelo golpe inesperado.
Apesar dos apelos de Dawn para cessar a luta, Lanky e Violet foram consumidas por sua determinação implacável, recusando-se a ceder até que alguém saísse vitorioso. A batalha continuou, cada troca de golpes mais intensa que a anterior. Com uma força incrível, elas se chocaram, enviando ondas de choque pela cidade. O impacto das suas greves foi sentido em toda parte, abalando os próprios alicerces da metrópole. Convocando suas respectivas armas, Lanky e Violet se prepararam para o confronto final, com determinação inabalável. À medida que liberavam todo o seu poder um sobre a outra, a intensidade do confronto atingiu o auge, ameaçando rasgar a própria estrutura da realidade. Testemunhando o caos que se desenrolava diante delas, Dawn agiu rapidamente, ordenando a liberação de sedativos em uma tentativa desesperada de acabar com seu frenesi incontrolável. Com Violet preparada para um ataque decisivo, o resultado da batalha estava em jogo. O destino de ambos os combatentes era incerto. Enquanto Violet e Lanky avançavam uma contra a outra, seus ataques finais em rota de colisão, a tensão no ar era palpável. No último momento, seus golpes tiveram um impacto estrondoso. A força do confronto reverberou por toda a área. Assim que seus ataques acertaram, os sedativos finalmente fizeram efeito, devolvendo-lhes os sentidos na hora certa. Milagrosamente, seus melões, quase colidindo momentos antes, evitaram o desastre por pouco. No entanto, o alívio durou pouco quando Violet começou a tossir sangue, um lembrete sombrio do preço que a batalha causou em seus corpos. Os registros de Dawn revelaram o aumento impressionante em sua força pós-transformação, com Lanky e Violet capazes de exercer mais de 20 vezes sua força normal, superando até mesmo as próprias capacidades de Dawn. Lanky e Violet compreenderam o verdadeiro custo de exercer um poder tão imenso. Seus corpos transformados além de suas limitações humanas. A curiosidade de Dawn aumentou quando ela observou a habilidade deles de perfurar o coração um do outro e regenerá-los, mesmo após o término da transformação. Ficou claro que Lanky e Violet não eram mais meramente humanos, seus corpos dotados de capacidades muito além do comum. Apesar da descrença de Lanky, Dawn notou com fascínio a notável velocidade de sua regeneração, superando até mesmo suas próprias expectativas. A confusão de Violet refletia a de Lanky enquanto eles lutavam com a revelação de seu estado alterado. Apesar de possuírem consciência humana e um corpo vivo, elas estavam longe de serem humanos comuns, mas não eram criaturas estúpidas como os zumbis típicos. Dawn, apesar de suas percepções anteriores, parecia perplexa com a condição única delas, deixando-as com mais perguntas do que respostas. Reconhecendo a necessidade de deixar de lado essas ponderações existenciais por enquanto, Lanky e Violet concentraram-se na tarefa prática que tinham em mãos, criando equipamentos para ajudar a controlar sua intensificação. Enquanto isso, Zombie saboreava o simples prazer de comer seu ovo estrelado favorito em paz após os tumultuados eventos de sua visita ao País B. No entanto, seu momento de tranquilidade durou pouco, pois uma interrupção repentina veio na forma de uma batida. Na porta dele, era Violet convocando Zombie com urgência para se encontrar com o presidente, que exigiu sua presença sem demora. Sem o conhecimento deles, enquanto enfrentavam seus novos desafios, o Dr. Jamie já estava colocando seus planos sinistros em ação, as engrenagens de seus esquemas nefastos começando a girar. Se você quiser ver a próxima parte deste vídeo, por favor me avise curtindo este vídeo e se inscrevendo no meu canal.